Hoje à noite convidei o professor António Damasceno Correia para passar um bocadinho da noite aqui na Renascença. É licenciado em Direito pela Universidade Católica, mestre em Política e Gestão de Recursos Humanos e é doutorado também em Gestão de Recursos Humanos. É atualmente professor universitário e é autor de 10 livros. E se calhar já são 11. Ou 12. Ou 12. Boa noite. Boa noite. São muitos livros já. Esta vocação pela escrita vem de onde? Bom, de facto já é antiga. Digamos que a primeira vez que me ocorreu escrever qualquer coisa foi, curiosamente, no colégio. Lembro perfeitamente, foi na altura da Revolução, portanto eu tinha 14 anos na altura, e recordo-me que a nossa turma não tinha nada que nos pudesse envolver na festa do colégio. Enfim, estas coisas ficam-nos na memória, não é? Nós éramos uma turma de 20 e tal, e a turma do terceiro ano não tinha nada, que todos tinham uma peça qualquer para representar, todos tinham qualquer coisa para mostrar ao conjunto dos pais e colegas do colégio. A turma do terceiro ano não tinha. E houve alguém que disse: olá, tu não tens um certo jeitinho às vezes para escrever aí porcarias, dizia ele, não é? Mas porcarias, porque é que não has de escrever? E é a primeira vez que se me exige que escrevesse um pequeno texto para ser lido e representado pelos colegas mais velhos, que já tinham uma peça de teatro, que eram os colegas na altura do 7º ano, hoje diríamos que era o 11º, não é, na altura, portanto o 7º ano, e portanto iam representar uma peça e a nossa seria integrada nessa peça. E eu escrevi aquilo que era o ambiente da altura de 74. Ora, em 74, um miúdo de 14 anos que começa a tentar perceber o fenómeno político, porque nós vínhamos de uma altura que, como imagina, não era propício a entendimentos desse género, não é? Nunca na vida eu tinha falado de política, ou entendi sequer o fenómeno político, e comecei a perceber que haviam coisas novas que era necessário entender. Sei lá, desde a questão da NATO, lembro que estava aqui um porta-aviões da NATO estacionado e que levantou muita polémica na altura, desde aqueles que eram os PIDs, que era a polícia política de outrora e que estavam a ser presos e perseguidos, que isso para mim era uma coisa que eu não imaginava de 3 ou 4 dias antes da Revolução, não é? E então tudo isso serve para eu escrever apenas 3 páginas, foram 3 páginas que eu escrevi, com alguma dificuldade, mas isto para responder à sua pergunta, é a primeira vez que se me passa pela cabeça escrever um pequeno texto que tem repercussão ou que pode ser ouvido ou visto pelos demais. E isso serviu também para tapar a lacuna de a nossa turma não poder estar representada. E a turma apresentou qualquer coisa. E a turma apresentou qualquer coisa. Foi esse o interesse e o impacto que teve, não é? Porque depois, mais tarde, quer dizer, quem segue a carreira académica, naturalmente que tem que passar algum tempo a escrever. Sim, certamente. Não dá para passar ao lado disso mesmo. Não é? Sim. E por isso os tais 12 livros que há bocadinho mencionou e mais uns quantos artigos. De facto, quem leva a carreira docente a sério, quem está na profissão a sério, como é o seu caso aqui na Rádio Renascença a fazer estes magníficos programas que tenho assistido muitas vezes, normalmente faz manuais, prepara manuais. E no fundo os 12 livros, que parecem aparentemente muito, mas não são nada de especial, os livros são manuais das unidades curriculares, como agora se diz, ou cadeiras, que eu dou aos meus alunos. E é neste âmbito que agora vem... Agora tem aqui o manual de negociação. De negociação, exatamente, acabadinho de sair, saiu agora a segunda edição, que apresentei há dias, no último dia, no dia 14 de junho, na Feira do Livro. E portanto tive lá aquelas coisas habituais, não é? As assinaturas e falar um bocadinho sobre ele. A Feira do Livro é sempre bom, quando está lá um bocadinho sentado a aproveitar o ambiente, é sempre bom. Sim, o ambiente é bom, a própria editora propicia que se fale com algumas pessoas novas sobre a temática, respondemos a perguntas, acaba por ser interessante. Mas de facto este livro tem sido para mim uma novidade. Então quer dizer, a culpa é quase sempre dos seus alunos. Eles é que de uma maneira ou outra acabam por o pôr a escrever, mesmo que não o digam. Exatamente. Digamos que eles são o acicate, eles são a motivação, eles são, digamos que a condição subjacente sem a qual não seria necessário escrever. Porque é por eles, quando eu comecei a dar aulas, naturalmente não tinha esses manuais, e vi que tinha que receitar-lhes a receita habitual, uma série de livros de vários autores, alguns até em língua inglesa ou francesa, e isso era uma maçada. Agora levem 2, é um de manhã depois do almoço, é um a seguir ao almoço à noite. E gradualmente passei a perceber que se eu fizesse uma síntese, uma coletânea, e pusesse também a minha opinião acrescida, que talvez isso tivesse algum significado. E foi em função disso que foram surgindo aos poucos os manuais. Enfim, alguns também são
teses académicas, não é? Uma delas é a tese de doutoramento, outra é a tese de mestrado. Quer dizer, mas basicamente são manuais que eu vou procurando ir publicando para servirem de ferramenta. Manual é essa palavra latina que significa mesmo esse livro que é de utilização necessária para todos os alunos e que é de manusear, de manuseamento fácil, não é? Manual vem disso mesmo, manual, que é qualquer coisa que é de fácil manuseamento e que tem o mínimo que é indispensável para os alunos saberem. Até porque o mundo laboral está sempre presente, as relações humanas, a gestão dos recursos humanos é algo que faz parte da sua especialização. Exato. Foi aí mesmo que eu me doutorei. Nós trabalhamos mal nessa área em Portugal, não? Eu acho que trabalhamos agora melhor. Isto nós é um bocadinho abstrato. Os gestores trabalham mal nessa área. Eu acho que trabalhamos melhor sem prejuízo de haver ainda muitas lacunas e nós podemos estar muito melhor. Mas façamos só uma pequena comparação. Portugal de 2015 não tem nada a ver com o Portugal pós-revolução, 75, 74. Nós hoje vivemos incomparavelmente melhor a todos os níveis e sob todos os pontos de vista. Mas em termos de qualificação, uma vez que a questão de recursos humanos tem sobretudo a ver com essa capacidade de liderar e de motivar um grupo de indivíduos com os quais trabalhamos para fazerem as suas funções com mais eficácia. É disso que nós estamos a falar. E eu acho que hoje em dia, de facto, já temos líderes. Pelo menos gestores. Porque eu faço uma distinção clara entre líderes e gestores, não é? Como entre políticos e estadistas. Não, é verdade. E nós, durante muito tempo, só tínhamos chefes, não tínhamos exatamente líderes. Tínhamos chefes. Exatamente. E não é bem a mesma coisa. E já agora, deixe-me que faça uma pequena diferenciação. O gestor é aquele que se limita a fazer a burocracia, a administração dos recursos, não é? Que se limita a aplicar financeiramente, que se limita a fazer aquilo que é necessário e indispensável. O líder não. O líder é aquilo que inova, que faz outras coisas não pensadas por mais ninguém. É aquele que vai à frente, é aquele que dá o exemplo, é aquele que, se for necessário meter as mãos na porcaria, desculpa a expressão, é aquele que vai à frente e que é capaz de motivar e incentivar todo o grupo, dizer, nós reconhecemos nele. Ele é capaz de ser, de facto, a pessoa que nos pode, com esse carisma, com essa autoridade, levar-nos para mais longe. E essa é a grande diferença entre líderes e gestores. E nós hoje já temos muitos líderes. Repare, deixe-me só lembrar-lhe, por exemplo, ao nível autárquico, é uma coisa em que eu tenho notado que há uma diferença global e uma diferença assustadora. Na altura das primeiras eleições, talvez foi em 77, ao nível autárquico, não é? Em 77, se não falha a memória, nós tínhamos, enfim, autarcas que eram, desculpa a expressão, deixavam muito a desejar do ponto de vista da qualificação. Certamente seriam pessoas de bem ao nível local. Faziam o melhor que podiam, claro. Que faziam o melhor que podiam, exatamente. Portanto, estariam da melhor forma. É preciso ir tão longe. Nós nos lembramos ainda do Herman. Eu é que sou o presidente da junta, nem é preciso ir tão longe. Exatamente, não é? E esse humor também diz um pouco daquilo que de facto existia na altura, mas haviam pessoas cuja qualificação era muito, deixava muito a desejar, era escassa para as funções que exerciam e não tinham qualquer capacidade aquilo que eu chamo a visão, essa perspectiva a 3, 4 anos de distância, não é? Capacidade de mudar as coisas. E hoje não. Hoje, qualquer que seja, até às vezes a junta de freguesia mais modesta no interior do país, já temos uma pessoa que às vezes já é licenciada. Mas pelo menos é a mais brilhante. É aquele que, entre a população, é aquele que é normalmente o mais qualificado. E isso faz uma diferença brutal. Nós, aqui há 40 anos, tínhamos nas nossas autarquias pequenos agregados de pessoas e de casas sem nenhuma configuração. Hoje temos já a preocupação ambiental, a questão ecológica está muito presente. Temos também uma preocupação com o bem-estar da população e, portanto, há aí, desde logo, uma diferença abismal. E aí, enfim, daqui podíamos saltar também para o nível das empresas. E vamos saltar, é por isso que cá está o professor António Damasceno Correia, o meu convidado hoje.